Então, Senhor, olhamos. Ele nem ouviu. Ouviu sim. Deixa o cara aí, pelo amor de Deus, deixa o cara aí. Pô, pelo amor de Deus. Rapidamente estava dando pensada em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Versículo 6, 7 e 8. Amém? Disse-lhe mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: De fato tenho visto a aflição do meu povo, e que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus opressores, e eu conheço o teu sofrimento, e por isso desci e para livrar-lhe da mão do egípcio, e para fazê-lo subir daquela terra, é para uma terra boa e espaçosa, é para uma terra que manda leite e mel, o lugar dos cananeu, dos Eteu, dos Amorreu, dos Eferizeu, e dos Eveu, e dos Jubileu. É isso aí. Vocês entenderam. Aí aqui a introdução, irmão. Irmão, e por que o povo de Deus é abençoado? E por que a promessa de Abraão sobre o povo de Deus? E porque Deus fez uma promessa a Abraão. E eu ia tirar o óculos, mas não ia mudar. E porque Deus fez uma promessa a Abraão, e que antes da promessa ele se chamava Abraão. E por meio dessa promessa, toda a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, o povo de Deus prosperou e cresceu sobre a face da terra. E porque quem tem promessa, prospera. Então, nós temos promessa de Deus na nossa vida. Mas quando José morreu, é que sucedeu o faraó anterior, e não conhecia o Deus de José. E por causa da promessa de Abraão, o povo crescia, se multiplicava, e Faraó, com medo do povo que crescia e cada vez mais, e subjugou o povo de Deus, porque construíram o que? Eles ficaram 430 anos que é escravo, que está lá em Êxodo 12 e 40. O povo se esqueceu de Deus e eles começaram a pecar, eles começaram a idolatrar, né? E eles se esqueceram o que? Da promessa que Deus fez a Abraão. Então eles começaram a viver uma vida ali, rotina, mas esqueceram da promessa de Deus. E ali a Bíblia fala o que é o povo de Deus começou a trabalhar, sendo ali cada vez mais ali, sendo escravo, né? E o faraó, ele pegou começou a plantar, e vocês vão trabalhar, que vocês vão ter que construir tijolo e palha. Então eles ficaram ali trabalhando. Aí aqui em Êxodo 3:7, e que fala: Então disse o Senhor: De fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, e por causa dos seus opressores.
conheço o teu sofrimento. E talvez que você chegou aqui e nesta noite, aqui é com uma aflição. E Deus está falando para mim e para você o que? Sobre aflição. E Deus está falando sobre o que? Ele tem visto o seu clamor. Ele tem visto o teu sofrimento. E você não está sozinho. E Deus, Ele está vendo o que? Tudo. E Deus, Ele estava vendo que o povo, e que o povo estava sofrendo. É que o povo estava ali sendo que massacrado. E aí o que? E disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, e ouvi o seu clamor, e conheço o sofrimento, por isso desci e para livrar. E a Bíblia vai aqui que vai falar o que é sobre a Bíblia aqui que vai falar de 4 verbos e poderoso quatro verbos poderosos que revelam o seu cuidado e a sua graça. Eu vi a aflição. Deus não é indiferente à sua dor. Os seus olhos estão sobre você, mesmo no dia mais escuro. Então, Deus está vendo que a sua aflição. Eu vi o seu clamor. Nenhuma oração sincera e se perde num eco vazio. O seu gemido e lágrima chega ao trono da graça. O salmista, no Salmo 34, diz: os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atento o seu clamor, e Ele está atento o teu clamor nesta noite. O Salmo 6, versículo 9 diz: o Senhor ouviu a sua súplica. O Senhor aceitou a minha oração, porque o Senhor tem aceitado a tua oração. Ele tem aceitado a oração do povo, o povo que ele começou a buscar ao Senhor. O povo começou ali invocar o nome do Senhor. E ele está sempre atento às orações. E nesta noite, clama o nome dele, e porque tem livramento e para você. E nesta noite, eu conheço o teu sofrimento. A palavra original é para conhecer. Aqui implica uma intimidade profunda. Deus não apenas sabe abstamente o que o povo sofre, Ele sente a dor e do povo. Então, Ele está sempre olhando, e Ele sente a nossa dor, Ele sente o nosso sofrimento, e como está a nossa reverência diante de Deus. Às vezes queremos intimidade com Deus, mas esquecemos da tua santidade. Então, nós temos que ter santidade. O povo ele não tinha santidade, mas mesmo assim Deus estava atento àquele povo, e porque que tinha uma promessa, e não está sendo diferente, e nós temos que ter intimidade com o Senhor. E o Deus que nós vivemos, Ele é o mesmo que abriu o mar, que sustentou os patriarcas, e que operou milagre na história. Ele não mudou. O nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus é vivo. É somente no que nós clamar o nome do Senhor. Ele só quer que nós buscamos a presença dEle. E por isso que o povo começou a adorar, a buscar Ele. O povo ficou cansado de sofrer. O povo ele ficou cansado
e daquela vida, que eu tenho que mudar, porque então que eles começaram a reagir, eles começaram a sentar, a orar, a buscar o nome do Senhor, e começaram a buscar o Deus de Israel. A conclusão, e se você entrou aqui hoje se sentindo invisível, cansado e de carga pesada da vida, o seu Egito espiritual, emocional ou financeiro, guarde esta verdade no teu coração. Deus te vendo, Deus está te vendo, Ele está ouvindo e Ele conhece perfeitamente a sua dor. Ele não mudou, o mesmo Deus e da sarça ardente está presente aqui hoje. É pelo seu Espírito Santo. Ele quer transformar o nosso deserto em solo sagrado, a nossa aflição em uma história de libertação. Apenas inclina o teu coração, tire a sandália da incredulidade e ouça a sua voz te chamando pelo teu nome. Deus está te chamando que nesta noite pelo teu nome. E assim eu agradeço a minha oportunidade.